Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, eu sou designer e blogueira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente já me pediu, inclusive aqui no YouTube. Eu vou falar sobre cortinas. Vamos acompanhar? Bom, vamos começar falando sobre o tamanho ideal para a sua cortina. É muito importante antes de você comprar a sua cortina ou mandar fazer, você ter em mãos a medida da sua janela. Isso é um básico, né, gente? E aí, tendo a medida da sua janela, você vai considerar de 10 a 20 centímetros a mais para comprar a sua cortina, de cada lado dela. Ou seja, digamos que a sua janela tem 3 metros, você vai considerar 20 centímetros de cada lado, vai dar um total de 3,40 para o tamanho da sua cortina. Já a quantidade de tecido, o cálculo feito normalmente é o dobro do tamanho da sua janela. Por quê? Porque o tecido ele franze, então na hora que você esticar ele não vai ficar totalmente esticado, ele vai ficar um pouco franzido. E na hora que você fechar, ele vai ficar mais franzido ainda. Então, para ter esse caimento, o ideal é usar o dobro. Então, vamos considerar de novo esse exemplo da janela de 3 metros. Vai considerar 3,40, 20 centímetros de cada lado, lembra? Calculando o dobro de tecido, vai para 6,80 de tecido. Claro que isso é uma média para quem vai mandar fazer cortina, mas se você for comprar pronto, para você ter mais ou menos essa base. Se você encontrar uma cortina com 6 metros ou com 5 e pouco, aí já dá para ter uma noção. Bom, agora sobre a altura. Eu particularmente não gosto de cortinas muito curtas, de cortinas curtas só do tamanho da janela. Eu acho que, claro, que vai depender do ambiente, do projeto em si, né? Mas eu acho que elas ficam mais bonitas em quartos infantis, por exemplo, a cortina mais curtinha, ou em ambientes onde você vai usar alguma coisa embaixo da janela. Por exemplo, vai usar um móvel, ou às vezes a cama, né, o sofá, enfim. Nesse caso, dá para optar pela cortina curtinha do tamanho da janela. Até passando um pouquinho mais do que a janela. Mas na maioria das vezes eu gosto de cortina até o chão. E aí é super importante você também ter essa medida, né? Se você vai fazer ela do teto até o chão ou um pouquinho acima da cortina até o chão, um pouquinho acima da janela até o chão. E para não deixar ela nem arrastando no chão, sobrando muito tecido para baixo, que dá a impressão de mal engembrada, assim, de cortina mal feita. E nem curta, né? Porque curta também dá a impressão de que ficou faltando tecido. Então eu sempre gosto de deixar passando pelo menos uns 4 centímetros do chão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre tecidos. Normalmente o que é mais usado usualmente são 2 tecidos. Seria um tecido da frente e um tecido atrás, um forro e a cortina decorativa na frente. Para o tecido da frente, você pode usar muitas opções. Pode usar seda, voal, linho, sarja, enfim, tem uma opção de variedades, tanto para cortinas prontas quanto para mandar fazer. Já o tecido de trás, que é o tecido de forro, normalmente ele é um tecido mais encorpado, mais pesado, para bloquear a incidência do sol. Se você vai usar a cortinas em quarto ou em sala de TV, por exemplo, o ideal é que o tecido bloqueie mais a incidência do sol, para ter um ambiente mais escuro e até melhora a qualidade de sono da gente, né? A gente sabe, dormir em ambiente claro é horrível. Então, nesse caso, a gente indica usar um blackout. E aí o blackout pode ser aqueles mais tradicionais, né, de plástico mesmo. E hoje em dia existem tecidos que são tecidos blackout. E aí eles são os mais indicados para usar nos quartos. Já se você vai usar numa sala, uma sala de estar ou uma sala de TV que não é tão usada para isso, ou uma sala de jantar, enfim, aí você pode usar um tecido que não bloqueia tanto, que não fica tão escuro no ambiente, apenas para dar uma protegida. Ainda falando dos blackouts, os blackouts, quanto mais escuro for, mais ele vai bloquear a luz, né? Maior vai ter o poder de absorção da luminosidade. Mas a gente tem que lembrar também que os tecidos mais escuros, eles tendem a deixar o ambiente mais quente. Então é questão de avaliar o custo-benefício desse tecido.
Ainda falando em tecidos, principalmente se você for mandar fazer a sua cortina, o ideal é optar por tecidos pré-lavados. Isso vai garantir com que o tecido não encolha na hora que você for lavar em casa. E outra coisa que garante também que o tecido não encolhe é usar tecidos sintéticos. Os tecidos naturais, eles têm a tendência a encolher, né, quando a gente lava, e os tecidos sintéticos não. Então, para garantir que o tecido não encolha, usar o tecido sintético. Sobre os trilhos, você pode usar o trilho tradicional com roldanas. Hoje em dia existe no mercado um modelo de trilho que é um pouco mais moderno, é parecido com aquele trilho tradicional, mas ele é um pouquinho mais moderno, as roldanas são um pouquinho mais modernas e mais fáceis de encaixar e desencaixar, que é o trilho suíço. Ele é muito usado também para forros de gesso e quando a gente faz aquele cortineiro em gesso ele fica mais escondidinho. Aliás, eu tenho um vídeo sobre gesso bem interessante aqui no canal, eu até falo um pouco sobre cortineiro lá, então se você quiser assistir eu vou deixar linkado aqui em cima, porque eu nunca sei onde fica. Lembrando que se você vai usar o trilho suíço, no gesso é super importante, tanto o trilho quanto o varão, que eu já vou falar daqui a pouquinho, é super importante ter uma bucha que é indicada para gesso, a bucha para gesso, tá? Ou para gesso ou para drywall, que é uma bucha especial. Você também pode usar o varão. A vantagem dos varões é que a gente encontra eles prontos e eles são vendidos em metro e eles acabam saindo bem mais em conta do que o trilho. E aí não se esqueça, né? Quando você for calcular o tamanho do varão ou do trilho, o ideal é considerar aqueles 20 centímetros a mais do tamanho da sua janela, que eu falei lá no início do vídeo, lembra? E uma outra coisa que eu já falei em diversos vídeos aqui de dicas no canal é que a cortina, quando ela é de parede a parede e do chão até o teto, ela dá a impressão de que o ambiente é maior. Então, se você tem um espaço pequeno, considere fazer esse tipo de cortina que vai dar a impressão que o seu espaço é ainda maior. Se você quer fazer móvel do lado da sua cortina, um roupeiro ou a cama, enfim, se você quer fazer algum tipo de móvel sob medida ou até mesmo usar um móvel, eu gosto de deixar de 10 a 15 centímetros da cortina até o início do móvel. Agora falando um pouquinho sobre persianas. As persianas elas dão uma cara mais informal para o ambiente, assim, então por isso que elas são mais usadas em escritórios, home offices, até mesmo quartos mais masculinos. Mas hoje em dia a gente tem aí uma variedade incrível de persianas, elas estão ganhando ares mais bonitinhos, digamos assim, e dá para usar super persiana em vários ambientes. Por exemplo, as persianas romanas, que ficam lindas, tanto aberta quanto fechada. E o legal das persianas é que elas também têm uma incidência bem boa de bloquear a luminosidade de fora. Então, por isso que muita gente opta pelas persianas. E aí uma dúvida que muita gente tem é se dá para usar as persianas junto com cortinas. A minha resposta é dá sim, gente. Fica super bacana, fica super legal usar a persiana e usar uma outra cortina mais levinha, um voal, um forrinho, só pra dar um toque, sabe? Nesse caso, a persiana vai fazer às vezes de forro, né? Então você vai usar ela e mais uma outra cortina na frente. Dá pra usar e fica bem bacana. Agora falando sobre os lugares onde a gente pode usar cortinas. Todos os ambientes elas são bem-vindas. Eu não gosto muito de usar em banheiros por conta da umidade, porque o banheiro dá muita umidade, a não ser em lavabos, né, que daí é outra história. E eu não gosto de usar em cozinhas por conta da gordura. Se você quer usar, eu indico usar persianas, tanto no banheiro quanto na cozinha, ou usar uma cortina mais levinha que você consiga retirar com facilidade e lavar com bastante frequência. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. O YouTube meio que não tá entregando todos os vídeos que eu faço, mas você pode vir aqui toda terça, no final do dia, após as 18h30, e toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, que vai ter vídeo pra vocês aqui no canal. Então não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Alguma outra sugestão de vídeo? Esse vídeo, lembrando que foi uma sugestão de vocês, foi uma sugestão que alguém mandou aqui no YouTube e eu anotei lá no meu caderninho de dicas. Então, se vocês têm alguma outra coisa que querem que eu fale aqui, alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!